com a entrada do Arrascaeta. Foi uma vitória importante, o time precisava ganhar, né? Vinha de uma sequência de derrotas, o importante era vencer e o Flamengo venceu. E criou boas chances, várias boas chances, não foi? Criou sim. Não é positivo isso? Claro que é. Boa tarde, Bruno, boa tarde, companheiros. Ou boa é o tarde acaso do adversário? Mas, Bruno, o que o Sormani falou, eu concordo em relação à dificuldade que o Flamengo apresentava contra times de níveis parecidos, ou de nível parecido ao do Cuiabá. Né? Então, assim, ontem não. Ontem o Flamengo não deu chance para o Cuiabá. O Diego Alves não fez nenhuma defesa. Né? Então, assim, claro que ainda é um momento de começo de trabalho. O Dorival, me parece que de maneira muito inteligente, já deixou bem claro o seguinte, agora está com os jogadores. A gente falava aqui sobre isso, né? Porque o técnico foi trocado. Não dá para colocar na conta do técnico agora. Dorival sabe que a partir do momento que ele chega, ele tem a responsabilidade também de ser o treinador da equipe, mas está muito na conta dos atletas. E o time é bom, Bruno. Porque uma coisa é você pegar um time que é fraco, está sem confiança, ninguém acredita em ninguém, os jogadores não conseguem. Esse time do Flamengo é bom. Isso. É um time muito forte. É um time que os 15 pontos não mostram o tamanho da qualidade desses jogadores. Né? A gente está falando do Flamengo muito aqui em relação à campanha ruim, porque é um elenco para estar brigando lá em cima, não lá embaixo, como estava brigando. Era uma coisa anormal que estava acontecendo. Acho que ontem foi um primeiro passo. Não dá assim para empolgar, não dá, nossa, agora encontrou o time, ninguém mais segura e tal. Mas o Andreas foi bem ontem, que a gente conversava em relação à saída no final do mês. O Arrascaeta foi bem ontem. O João foi bem, o Ayrton Lucas. Então, assim, venceu com tranquilidade. Ayrton. Como assim, Ayrton? Você falou... É Ayrton Lucas. Você falou Ayrton Lucas. Não, Ayrton Lucas. Então, assim, foi uma vitória muito tranquila. Eu acho que valeu por isso. Foi uma vitória que não teve nenhum momento que a gente olhava, o Cuiabá pode complicar. Não complicou. Teve um pouquinho de, talvez, nervosismo por causa das contusões, né? Aí você fica, caramba, será que o jogo vai virar de uma maneira que não esperava? Mas, por outro lado, tem o próprio gol do Ayrton que mostra, assim, uma energia diferente, né? Eu acho... Tudo Sai bem, um pouco sem querer, mas é aquela bola que entra. Tudo bem, Bruno? Boa tarde a você, Zé, Sormani, Prates, ao fã de esporte conosco. Eu acho que tem algumas situações que condicionaram essa impressão de boa atuação ou de evolução do Flamengo. A primeira, e acho que ser parte dela, é um comportamento. O Flamengo deixou de ser aquele time passivo que não sabia o que fazia no início do jogo. E antes mesmo do gol do Ayrton Lucas, antes que queiram falar, mas o gol condicionou o jogo. Não. A mudança de postura do Flamengo no início do jogo levou ao gol. Aí o gol sim, aí o gol muda o panorama do jogo, mas isso é trabalhado. Um Flamengo que buscava. Claro que você tinha um Arrascaeta em campo, eu acho que isso faz muita diferença, mas você tinha também um Ayrton, já é uma troca que ele faz. Ele saca o Felipe e tem o Ayrton passando, combinando com o Bruno, na hora combinando com o Arrascaeta ali pela esquerda, sai o gol. Em segundo lugar, tem uma mudança de postura até na arquibancada, que isso reflete para mim bastante o time do Flamengo. O time do Flamengo vinha de uma sequência no Maracanã. Mais ou menos, hein? Não, mais ou menos. Aí eu vou discordar. O Vitinho pegava na bola... Não, aí eu vou discordar. O Vitinho pegava na bola, ela vai a geral. Mais ou menos não. Ontem a torcida apoiou do início ao fim. Do início ao fim. Do início ao fim. E como é que você explica as vaias pro Vitinho? Você vai deixar eu falar do início ao fim? A mudança de comportamento é do começo do jogo. Antes do Flamengo começava o jogo, vai no aquecimento. Vai no aquecimento. Rapidamente aqui nesse programa, uma coisa impressionante. Troco de nada. Mas você falou... Tô só fazendo a pergunta. Você vai deixar eu falar? Fala. Você falou, eu vou falar, porque eu sei que você vai querer implicar com a torcida. Todos são assim, todos são assim. Todos. Chegou no começo do jogo. Eu sou a exceção da regra. Antes tinha... Tá vendo? Ele é brabo. Quando ele é contrariado, ele não deixa de falar. Não é não. Aí chega ali, começa o jogo. Antes você tinha um Hugo Souza vaiado, um Paulo Souza vaiado, uma diretoria vaiada, um time inseguro, um resultado que não vinha. Mas antes do jogo, ontem teve um pouquinho assim, não. Aí eu vou falar a impressão que eu tive. Estava assistindo o pré-jogo e o jogo. Sei. A torcida começou tendo um comportamento diferente. Se não tinha 60 mil pessoas... Mas quando apita o jogo ou antes? Quando apita o jogo é entrada em campo. A entrada em campo não tem muito essa coisa de vaia. E aí você está desde o início apoiando. Então. Um outro tipo de comportamento. Um gol que sai rápido. Uma torcida que parece enxergar o que ela quer, que é um time, sabe, para frente. Você é 6 minutos. Sim. Antes disso, teve quatro oportunidades criadas. Ele não sai por acaso. Não é que teve uma bola ali, entendeu? Então é isso. Então é uma torcida que começa a empurrar. Um time que começa a ir para cima. Um jogador de volta que é o Arrascaeta. Aí você tem uma ótima atuação do João Gomes, que ele fica fixado e deixa o André jogar. É outro comportamento. Você tem o Arrascaeta voltando. Você tem o Gabriel passando. Vocês debocham do Facão, né? Mas quando ele faz o Facão, a bola chega. Quando o Arrascaeta está em campo. Foram duas jogadas... Ele estava aqui, ó, Prates. Ele fez o Facão, o Arrascaeta pifou ele. Ele ataca o espaço. Ataca o espaço. Agora ele ataca o espaço. Foram duas jogadas parecidas, né? No segundo saiu o gol. Então, assim, é uma série de situações que você não estava vendo nos últimos jogos
que Não, condicionaram era mais ontem, pesado antes e outra coisa. Que condicionaram a situação Ontem, de boa a atuação, gente discutiu de evolução. antes aqui até o número de ingressos vendidos, porque parecia pouco e realmente depois muitos ingressos foram vendidos. 44 mil, né? 43 mil torcedores, é um bom 44.900, público. não, É um bom 43, público. E não é problema falar que 30 mil no dia do jogo é pouco e 44 é abaixo dos 60. É outra coisa, a gente está falando de um padrão Flamengo que é muito alto. Para qualquer outro clube, 30 mil... claro. Não, acordo. não, mas Seu time, então, é Prates? 30 mil pessoas? 44 mil é a Neoquímica lotada. Exato, é muita gente. O Allianz Mas lotado só, é 43, se não me engano. eu tô lendo as tuitadas aqui da Raíza Simplício, que estava lá ontem no Maracanã, acompanhando desde antes. Torcida não perdoa. Time subiu pro gramado ao som de Nós Queremos Respeito. É isso, tudo bem. Isso aqui é Flamengo, tudo não é bem. Vasco. É a música que canta todo jogo. Tá bom, vai É a pra música cima que canta deles todo jogo. mesmo, tal, Dorival isso é um chamou. canto daí normal. tá incentivando. O comportamento da torcida tem tudo a ver com o gol marcado Maracanã aos 6 ensaiou minutos. vaias ao Vitinho quando o meia toca na bola. Não, calma aí. O Vitinho já não é um time inicial. A gente tá falando pra mim de comportamento inicial, entendeu? Mas é comportamento Aí estamos condicionando. O torcedor vaiou o condicionando. Vitinho no início, mas agora ele está bem no Estamos jogo. condicionando. O Vai começo forte do pro jogo- Vitinho nesse momento. A então bola vai- rola, a torcida não para de cantar nenhum minuto. Não, eu acho que no Você não para de balanço cantar ali nenhum a minuto. torcida ajudou muito. Muito. E se você para comparar com o comportamento dos últimos jogos, é diferente. Falar que não é diferente, Mas é porque diferente. antes o Flamengo não ganhava. Não, até o Flamengo exatamente, tá ganhando. condicionado Até o ao placar, Flamengo Pedro. ganhando. Até o Flamengo ganhando com o Paulo Souza, a gente falava. Não é só a vitória. A torcida queria mais. O Flamengo vinha ganhando com o Paulo Souza. O Flamengo tem aquela sequência de 4 vitórias com o Paulo Souza, lembra? Sim. Aquela sequência de 4 vitórias era a torcida pegando no pé, era a torcida vai. O comportamento ontem era diferente. Então era ontem diferente. convenceu a torcida. Eu não acho que convenceu, mas eu acho que ontem tinha uma situação. A torcida queria muito Paulo Souza fora. Virou uma página, então. Isso já faz um afago na torcida. A torcida queria ver um time que, independente do gol com 6 minutos, em 5 minutos já tinha criado 4 chances. Isso já faz outro afago. Então a torcida tá ali, ela tá. Opa, isso aí é diferente. Era isso que eu queria. Eu queria que mudasse minimamente. Mas eu tô com o Sormani. Já deu para ver a evolução do trabalho do Dorival? Deu 2 treinos, tem nem a semana. Mas eu acho que são vários elementos ontem que condicionaram essa sensação de que houve uma evolução, houve uma mudança de. Como é que é? Mindset. Mindset. E ele foi elegante ao elogiar até o trabalho do Paulo Souza, né? Foi elegante. Boa tarde, né? Boa tarde, Boa Bruno, tarde, Pedro. Hoje tá na estica, hein? Obrigado, Hoje, seu Sormani e tal. Obrigado. Boa tarde a todos que estão ali nos assistindo. Eu acho que é por educação, né? O Dorival sempre teve uma educação, sempre tratou as verdade. pessoas, do porteiro até o presidente da mesma forma, sabendo o nome de todos, né? Sempre com muito respeito e educação. Isso é fantástico da parte dele. Em relação ao Paulo, Se eu ele acho falasse que que foi. estava esculhambado, ele tinha razão. Também. Mas ele não precisou falar. Também. Quem que Não, falou mas isso? Mano. Pra ele. É uma questão, acho que, de educação. Às vezes, cada um pensa de uma forma de ser. Ali estava dentro do campo, o Mano sabia que estava falando, sabia que ia ter um pouco essa repercussão, mas para dar uma porradinha também, né? Que a gente sabe como funciona o Mano, mas tudo dentro do contexto do futebol. O que eu me apego mais é a entrevista do Dorival. Nem a questão do jogo, tá? A entrevista do Dorival. Nós temos que olhar para nós temos que... E já falei para eles, o problema agora está com vocês. Isso tudo condiciona muito. Condiciona muito. O Dorival, experiente, o que fez no primeiro jogo? Vem cá, joga todo mundo. Todo mundo. No segundo jogo, Já tirou. já pega o Ayrton, já coloca, já centraliza mais o João Gomes, porque sabe que precisa de uma proteção. Quando você tem o Davi Luiz ali, quando você tem 2 jogadores que saem bastante, né? Segura o João, vai o Andrés um pouquinho mais. Tem a volta de um jogador que nós sempre falamos aqui, que o Flamengo tem muitas dificuldades em substituí-lo, que é o Arrascaeta, né? Arrascaeta Um X, né, Zé? no Flamengo, porque assim, não é só a presença dele pela parte técnica, mas é a presença dele que constrói os movimentos da equipe toda. Né? Então, a presença dele em campo influencia no jeito de jogar do Andréas, no jeito de jogar do João, no jeito de jogar do Bruno. Então, assim, ele tem uma influência no mecanismo todo, né? E isso acaba gerando chances criadas, um pouquinho mais, a bola chega um pouco mais para o Gabriel, porque ele enxerga determinados movimentos que nenhum outro jogador. Talvez essas bolas, como gosta o Pedro, né, no facão, essas bolas, o Everton Ribeiro tem esse tipo de jogo também, que se aproxima mais do Arrascaeta em termos de jogar nos espaços curtos, mas é fundamental, né, o Arrascaeta, porque ele tira uma jogada, um lance, um chute de longa distância, uma assistência que poucos jogadores no futebol brasileiro têm essa capacidade. Mas eu me apego mais à entrevista do Dorival, porque se ele externou, é porque ele já falou isso dentro do vestiário.
Porque já dentro do vestiário, os caras já sabem que com 6 minutos, 5 chances de gol já representam muita coisa. Entendeu? Claro. Então, isso é fundamental. Até E agora a gente espera... as entrevistas anteriores do Paulo pegaram muito mal, né, Zé? Desde o início, mas você vê, as entrevistas do Paulo, a última entrevista é assim, erramos muito, erros individuais, sem precedentes, tal. Isso o que acontece? Erros individuais. Claro. Então, eu estou individualizando jogadores. Aí, quando o Dorival Júnior vem a público e fala assim, nós estamos errando. Já falei para eles, nós temos que olhar para nós. Entendeu? Ou seja, ele se coloca no contexto, mas, ao mesmo tempo, ele joga a responsabilidade para os jogadores. Porque agora é dos jogadores. Não tem o que fazer. Ou esses caras têm que entrar em campo e jogar. Esses caras têm que entrar em campo e correr com 6 minutos, com 10, com 15. Tinha que ter 20 chances, 20 oportunidades e o Cuiabá não tinha que ter nenhuma. Você está jogando em casa, você precisa mudar toda essa situação. Você tem que ter o quê? Atitude. O comportamento significa atitude, querer ganhar, mudar a postura dentro de campo e respeitando os adversários. Mudou no Flamengo? Dá pra gente perceber? Dá pra perceber.